Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que o Deus que reverte situações está revertendo agora todo o mal, tudo aquilo que não tinha mais jeito. Deus está intervindo. Deus está restaurando coisas que estavam aparentemente perdidas, que estavam longe de nós, de serem resgatadas. Ele é o Deus que está revertendo situações no casamento, nas finanças, entre os filhos. Deus está revertendo situações com pessoas. Deus está revertendo situações no trabalho, no nome de Jesus Cristo. Eu oro agora, Pai, para que toda a opressão espiritual que essa pessoa sente, em nome de Jesus Cristo, renda-se agora ao poder de Deus. No nome de Jesus nós oramos para que toda a opressão, todo ataque espiritual, tudo aquilo que traz pensamentos de desistência, pensamentos, Pai, que deixam essa pessoa para baixo, que ela receba agora um alívio do Senhor, que ela receba um ânimo novo, que ela seja refrigerada pelo alto, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toda pessoa que está com a alma cansada, com a alma abatida ou que está perdida, Senhor, eu oro agora para que a presença do Senhor toque na vida dela. Meu Deus, Tu não deixa ninguém desamparado. A Tua palavra diz que o Senhor é o bom pastor e que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz. Todo aquele, Senhor, todo aquele que tem tido dificuldades para ouvir a Deus, que os ouvidos dessa pessoa se abram, que ela consiga ouvir a Deus, que todo tumulto, confusão, barulho na volta dela cesse no nome de Jesus Cristo e que venha sobre ela um tempo de realização, de promessas de Deus, um tempo onde ela estará avançando e crescendo no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a cada pessoa que está orando junto comigo. Dá vitória, libera do Teu poder, Pai. No nome de Jesus, libera do Teu poder, libera da Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Que o Teu favor aumente na vida dessa pessoa e que ela viva o extraordinário, que ela viva o toque de Deus na vida dela. Quebra, Senhor, as amarras espirituais, desfaça todo o laço do inimigo e dá vitória a ela. Eu oro, Senhor, por toda pessoa que está com dores nas pernas, nos braços, nas costas, que essa pessoa seja livre agora, que ela seja liberta. Senhor, eu oro também pela cura total da coluna, do alto da cabeça até o cóccix, haja restauração na coluna dessa pessoa. Eu oro por milagres, por maravilhas, Pai. No nome de Jesus, Pai, que toda infecção renda-se a Jesus Cristo. Toda dor no corpo renda-se a Jesus Cristo. Toda leucemia, todo câncer, todo mal, renda-se a Jesus Cristo, a alergia. Nós oramos pela cura total dessa pessoa que está me ouvindo e de qualquer pessoa da casa dela, que haja cura total e completa no nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra, saúde total nessa casa, saúde plena nesse lar, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Olha que interessante, eu estava gravando e eu tive a visão de um ouvido. Eu vi um ouvido que estava totalmente entupido. E o Senhor me disse: há pessoas com dificuldade de ouvir a minha voz. Se você não está conseguindo ouvir a Deus, você precisa se familiarizar um pouco mais com a voz de Deus. E também ver se há impedimentos que estão bloqueando, que estão impedindo você de ouvir a voz de Deus. As pessoas querem tanto ouvir a Deus, mas muitas vezes tem coisas que estão impedindo ela de ouvir a Deus, estão impedindo ela de ter, o discernimento espiritual. E eu quero hoje
antes de começar a ministrar essa palavra, eu quero compartilhar um testemunho que eu recebi da Marilene, e ela escreveu assim: a paz, eu tenho 88 anos, olha só, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Desde 2020 tenho assistido às suas lives e testemunho a graça de Deus na minha vida. Fui curada da bronquite e de uma inflamação na perna esquerda, além de ter experimentado livramentos incríveis. Que Deus continue abençoando o Senhor e a sua família, pois são uma bênção em nossas vidas. Que bênção! Que bênção, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Eu ouvi um testemunho também que eu recebi aqui na Escola de Profetas, de uma mulher que estava totalmente perdida na vida. Perdida. E através de um compartilhamento da mãe dela, que depois, mais tarde, faleceu, ela alinhou a vida dela. E ela disse que o grande sonho da mãe dela era poder vir a uma escola de profetas, mas que não teve chance. Então ela estava realizando esse sonho da mãe, estando aqui na escola de profetas, e ela me disse: a minha vida mudou. Eu fico assim tão maravilhado de saber que vidas estão sendo transformadas, vidas estão sendo mudadas através das orações aqui. É realmente algo de Deus. Eu não posso, pegar essa glória para mim, porque não é eu. Isso é o Senhor. É o Senhor que tem curado, que tem visitado a vida de vocês. E eu sou grato a Deus por isso. Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração hoje. 3 segredos dos vencedores que eu e você precisamos saber. E esses segredos estão na palavra de Deus. A Bíblia nos diz, no Salmos 30, verso 5, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Lembre-se que as estações mudam. Não é sempre verão. Tem verão e inverno. Tem primavera e outono. Os ataques que você pode estar enfrentando agora não são permanentes. Vai tudo passar. Vai tudo passar. Talvez você diga assim: parece que isso não vai ter fim. Vai ter fim. Porque assim como as estações mudam, as lutas, as adversidades, elas não duram todo o tempo. Ainda mais se você está orando. Porque às vezes a pessoa está, numa estação por muito tempo de choro, de dor, de decepção, porque ela não está orando, ela não está perseverando em oração. E nesses dias, você é testemunha que eu tenho dito aqui, que nós precisamos perseverar em oração. Não estamos vendo milagres porque não perseveramos em oração. Precisamos perseverar. Lembra da parábola do juiz Inico? A Bíblia diz que existia um juiz que não temia Deus, não temia os homens, não respeitava nada, não respeitava ninguém. Mas tinha uma mulher lá que era incomodativa. Ela sempre dizia: onde encontrava ele, julga a minha causa, julga a minha causa. Estava na feira, julga a minha causa. Estava no mercado, julga a minha causa. Estava na praça, julga a minha causa. Estava lá no colégio do filho, julga a minha causa. Até que esse juiz, que não temia a ninguém, julgou a causa dela favorável. E essa parábola, ela nos ensina que a persistência em oração é o que vai mudar as estações da nossa vida. Então, um dos maiores segredos para a vitória é a sua persistência na oração. As estações mudam, mas para elas mudarem, eu preciso orar. Olha que palavra Deus está te dando. Escreve isso aqui nos comentários. Para a estação mudar, eu preciso orar. Para a estação mudar, eu preciso orar. E existe outra coisa que muda as estações, não só a oração, uma palavra profética. Você sabe que eu tenho um negócio com o profético
é visível assim na minha vida. Quando eu começo, sabe, quando eu vou numa escola de profetas, quando eu estou num evento profético, até quando eu faço aqueles eventos dentro da academia, por exemplo, o evento Passando o Manto, a última masterclass que a gente teve de sonhos, você sabe que eu fico... É uma coisa tão contagiante o profético, que eu fico muito mais afinado para ouvir a Deus. Eu fico muito mais afinado para ouvir a Deus. E a unção profética, ela vai destravando você para você viver, sabe, num outro nível. Você começa a viver num outro nível, você começa a pensar de um outro prisma, porque o profético faz isso com a gente. O profético, ele traz uma mudança poderosa para a nossa vida. E uma palavra profética também pode mudar a estação da sua vida. Porque nesses últimos dias, toda vez que eu vejo a unção profética tocando na vida de alguém, aquela pessoa muda de estação. Muitas vezes eu liberei uma palavra sobre uma pessoa que estava num deserto, que estava numa situação difícil, mas Deus, sabe, me deu uma inspiração naquele momento para liberar uma palavra. E alguns dias depois a pessoa dizer assim, a minha vida mudou, tudo mudou. Quantas vezes eu impus as mãos sobre a vida de pessoas e o Senhor me usou, me entregando palavras proféticas para liberar, e daquele dia em diante, e eu vou dizer uma coisa para você, isso não tem como ser coincidência, a pessoa já está há meses numa luta, ela está há meses na dificuldade, mas uma palavra profética muda completamente a história dela. Eu estou com um casal de irmãos que são lá de São Paulo, e eles vieram para a escola aqui de profetas para nos acompanhar, e a gente acabou jantando junto ontem, e eu me lembrando, sabe, hoje eles estão prósperos, têm uma empresa assim muito bem sucedida, mas eu me lembrando como que eu encontrei eles. Eles usaram o último dinheiro que eles tinham para abastecer o carro e vir num culto de virada de ano que eu estaria ministrando. E eles vieram de Minas para São Paulo. Não me lembro se foi 2022 ou se foi na virada de 2023, mas eles vieram para passar a virada de ano com nós. E quando eu chamei todo mundo à frente, eles vieram à frente. Eu me lembro, sabe, porque eu me lembro das pessoas que eu ministro no presencial. Eu coloquei as mãos sobre eles e o Espírito Santo falou. Daquele dia em diante, tudo mudou na vida deles. Tudo mudou. Eles tinham, olha só, eles abasteceram o carro com o último dinheiro que eles tinham para participar de um culto da virada, abasteceram o carro, vieram de Minas para São Paulo e Deus mudou a história deles. Mudou a história deles. Bom, mudou tanto a história deles que agora eles estão em Roma comigo. Eles estão em Roma comigo, porque hoje eles têm condições de fazer viagem internacional, de poder comprar o que quiserem, porque Deus mudou a história. Ou seja, uma oração, tá? Uma oração, ela pode mudar uma estação. Uma palavra profética muda uma estação. E a terceira coisa que muda a estação se chama quebrantamento e rendição. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. O que significa isso? Deus dá graça aos humildes. Significa que Deus responde. Deus responde àqueles que têm um coração quebrantado. Aqueles que se rendem a Ele, que se rendem à vontade dEle. Deus responde. É promessa. É palavra de Deus. Ele responde. Deus dá graça aos humildes. Você entende o que Deus está falando aqui com você hoje? Deus dá graça aos humildes.
quebrantamento, rendição, dizer: Senhor, eu preciso de Ti. É você reconhecer: Senhor, não é na força do meu braço, é diante de Ti que eu vou romper. É você reconhecer que você depende do Senhor. Isso muda a tua estação. É quando você reconhece: Senhor, eu sei que daqui para lá só o Senhor, e eu me coloco diante de Ti porque reconheço minha limitação. Isso é quebrantamento. Isso é rendição a Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração. São três segredos dos vitoriosos: oração, palavra profética e rendição totalmente a Deus. Sabe aquele pecado que mantinha você cativo? Não mantém mais você cativo. Você está livre disso, em nome de Jesus. Amém? Pega como palavra profética na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Deixa eu abrir aqui. E eu quero pedir a você que está aqui nessa live que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes. Amém? Manda nos grupos. Toda pessoa que você tem um acesso a ela, um amigo seu, uma pessoa que está próxima de você, que trabalha com você, um colega de trabalho, compartilhe agora essa oração. E eu quero pedir as orações de vocês. Terminamos a nossa escola de profetas aqui. Muito obrigado por toda a recepção, carinho dos irmãos. Veio gente de vários países para estar aqui conosco. E essa madrugada agora eu já estou retornando para São Paulo, com a graça de Deus. Orem por nós, amém? E felizes, porque sempre que eu estou nesses ambientes da escola de profetas, me traz muitas lembranças boas, porque isso foi algo que Deus me dirigiu e que deu certo. Tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. E mês que vem eu estarei nos Estados Unidos, em Orlando. Eu quero dizer para você que mora aí nos Estados Unidos, te aguardo, viu? Te aguardo. Vai ser incrível. E se você quer vir com mais alguém, entre em contato com a minha equipe lá no meu site www.vinicius17.com.br. Ali tem o contato do meu escritório. Você pode entrar em contato com o meu pessoal e eles vão dar todas as informações para você, tá bom? Você que mora nos Estados Unidos, inclusive você que está no Brasil e que quer estar com a gente aí nesse evento, né? A gente vai ir, vou levar meus filhos, gosto de passear, mas também vou estar ali cumprimentando alunos da Academia Kingdom e aqueles que amam o profético. Quero dizer para você que ama o profético, vem ser aluno da Academia Kingdom Global, vamos andar juntos. Tem coisas que você vai receber dentro da academia que não tem preço, tem valor, não tem preço, tem valor, amém? Pode ter certeza disso, vai ser uma bênção na sua vida. Inclusive, eu não vou colocar todo o evento que nós tivemos aqui dentro da academia, mas eu vou colocar uma parte e você vai ver como algumas coisas fluem diferente dentro da escola de profetas, amém? Você que é aluno da academia, aguarde, nós vamos mandar aí um bônus para você, que é esse trecho da escola de profetas, tá bom? Muito bem. Salmos 91. Enquanto eu declaro aqui, quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, e compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para teus amigos, parentes, pessoas próximas, em nome de Jesus. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Coloca aqui nos comentários toda a situação. Sabe que você parece que estagnou numa situação. Você travou. Você está no inverno full time. Está na hora de mudar essa estação. Amém? Está na hora de você se render a Deus. Gente, a palavra nos dá um caminho para mudar a nossa vida. A palavra nos dá um caminho. Sabe, e as pessoas querem muitas vezes trilhar outro caminho. E o que vai mudar a tua vida é trilhar o caminho que está na palavra. É isso que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é trilhar o caminho que está na palavra. E o caminho da palavra é oração, é palavra profética, é rendição a Deus. Sabe, as pessoas buscam muitas vezes tantas coisas, mas elas não querem fazer o básico poderoso, o básico extraordinário, o básico que muda a sua história. Posso orar por você? Deixa eu orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor, obrigado porque a Tua presença está conosco. Obrigado, Senhor, por ter nos dado tanta alegria de termos a Tua presença conosco em todo o tempo e de sabermos que Deus fala e que a oração é um meio de falarmos com Deus. Jesus, que cada pessoa que está orando aqui junto conosco nesse momento seja tocada pelo Teu poder, que a vida de Deus agora, a vida de Deus manifeste e toque na vida dessa pessoa. Senhor, desfaz as amarras, desfaz os laços do inimigo, daquilo que o inimigo, Senhor, tem plantado até mesmo para deixar essa pessoa confusa, para até mesmo tirá-la do Teu propósito, tirá-la do lugar que o Senhor tem para a vida dela, que todo mal, Senhor, todo mal cesse. E nós oramos por vitória, oramos por intervenção divina agora. Oramos para que a cura seja liberada, para que o milagre seja liberado e que essa vida seja tocada pelo poder de Deus em nome de Jesus. Senhor, toque-os com o Teu poder e com a Tua graça, que o Teu favor abundante, Senhor, toque na vida dessas pessoas, transforme sua realidade, transforme sua história. Em nome de Jesus eu oro pela cura total, que haja reversão agora de qualquer tipo de quadro clínico, complexo, tudo aquilo que é impossível aos homens é possível para Ti. Eu oro também, Senhor, por aquele que precisa de um poder, de maravilhas tocando no seu corpo físico, que coisas que somente o Senhor pode restaurar, que foge dos padrões humanos, Pai. Eu oro agora pela cura total e completa no nome de Jesus. Oro também, Senhor, para que tudo aquilo que estava abatendo essa pessoa cesse em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra, Pai, mudança de estação acontecendo na vida dessa pessoa. Todo aquele que está vivendo um inverno, em nome de Jesus, que possa entrar num verão de Deus, que possa entrar em algo extraordinário que Deus tem para a vida deles. Eu oro por um grande avanço, eu oro por um crescimento, eu oro por uma aceleração, eu oro para que a partir de hoje ela comece a crescer e a alcançar novos níveis que o Senhor tem preparado para ela. Senhor, dá um renovo para os Teus filhos, libera da Tua graça e do Teu favor sobre eles. No nome de Jesus, eu peço a Tua bênção, Senhor. Eu peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Aleluia. Que Deus te abençoe. Que Deus te cubra de bênçãos. E não esqueça de compartilhar essa oração. Até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família.
que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total e completa na tua vida, na tua família, nos teus negócios, Deus entrando com mudanças, Deus entrando com movimentações no nome de Jesus Cristo. Senhor, tira do nosso caminho o que não vem do Senhor e coloca na nossa vida aquilo que vem de Ti. Tira a confusão, tira as perturbações, tira as preocupações, tira a ansiedade, e oramos no nome de Jesus, que venha sobre nós um tempo de vitória, de milagres, de conquistas, de favor divino. Queremos a Tua mão sobre nós, ó Deus, a Tua mão nos conduzindo, nos ajudando em nossas decisões. Espírito Santo, proteja-nos, ensina-nos e te pedimos, encha-nos da Tua presença. Graças te damos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar. É uma alegria estar aqui junto com você e eu quero dizer que você entrou numa oração de milagres. Leve a sério a oração na sua vida e você viverá uma vida de milagres. Leve a sério. Não, mas eu levo a sério. Leve mais então, muito mais a sério, e você viverá milagres. Nossa vida, nosso futuro, quando é gerado por oração, transforma não só a nossa realidade, mas a realidade de quem está à nossa volta. Por isso, se aproxime de uma vida de oração, mais e mais. Ame a oração. Não meça esforços para orar, para acordar de manhã, para estar na presença de Deus, para separar tempo para estar com Deus até na tardinha, e certamente viveremos as maravilhas do Senhor. Eu quero começar com um testemunho para a glória de Deus. Deus tem feito grandes maravilhas na vida de pessoas. E eu recebi o testemunho da Camila e ela escreveu assim: eu quero agradecer pela oração pelo meu pai, que estava pela segunda vez entubado na UTI, após ter sofrido um infarto. A oração foi feita durante a sua live das 9 da manhã, no dia 4 desse mês. No dia seguinte à oração, ele foi desentubado e recebeu alta no dia 19. Para a glória de Deus, toda a honra seja dada ao Senhor. Deus é fiel. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Eu estava no Rio de Janeiro há poucos dias atrás e uma mulher, ela estava no elevador com o marido dela e parou no elevador que eu havia pedido. E quando ela me viu, ela disse: eu escuto todas as suas orações, transformou a minha vida. Assim tem sido o testemunho de milhares de pessoas. Jesus Cristo tem operado grandes coisas. É como disse o apóstolo Paulo: a minha pregação não consistiu em palavras de sabedoria humana, de inteligência humana, mas em demonstração do poder de Deus, demonstração do Espírito Santo. Isso só é possível, essas transformações, essas curas, por meio do Espírito Santo. O homem é limitado, mas Deus é ilimitado. Eu quero dizer para você que quando você entra num ambiente como esse, que é o ambiente da oração, não tem como a sua vida não ser tocada. É por isso que eu volto a dizer, leve a sério a oração. Leve a sério uma vida de oração. Deus me deu uma palavra em Provérbios 25, 28, que diz: uma pessoa que não governa seu espírito é como uma cidade com muros quebrados. Antigamente, o que protegia as cidades eram os muros. Então, muros quebrados, muros em ruínas, eram muito convidativos para que um exército inimigo, uma nação poderosa pudesse entrar naquela cidade e derrubá-la. Tanto que a Bíblia cita os muros de Jericó. Quando os muros caíram, a cidade perdeu. Então nós devemos entender que
Os muros são importantes, os muros de proteção. E a Bíblia diz que uma pessoa que não governa seu espírito é como uma cidade com muros quebrados. Hoje eu quero ministrar para você sobre a importância de você governar a sua atmosfera. Sempre vai haver pessoas que vão tentar lhe desestabilizar. E se alguém conseguir lhe desestabilizar, seus muros não vão existir. E essa pessoa vai poder afligir você, vai poder lhe perturbar, porque você permitiu que ela lhe desestabilizasse. É responsabilidade nossa governar a nossa atmosfera. A razão pela qual muitas pessoas vivem preocupadas, ofendidas, negativas, é porque elas deixam tudo entrar. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Sabe por que a Bíblia diz isso? Porque se você não governa a sua atmosfera e não governa as suas emoções, o inimigo vai se aproveitar dessa sua fraqueza e vai lhe lançar no chão. Então nós temos que ter discernimento e governo sobre nossas emoções e sobre a nossa atmosfera. Caso contrário, são como muros quebrados, que o inimigo vai poder entrar e sair a hora que ele quiser. E você sabe, quando o mal ele entra, ele destrói. Quando o mal entra, ele gera mortes, ele rouba. Exatamente. É por isso que nós temos que governar. Você tem que ter cuidado com o que permite entrar aí na sua vida. Você não é obrigado a deixar com que tudo, chegue na sua vida. Porque há pessoas que querem que a gente concorde com o negativo. Há outras que querem que a gente dê vazão à dúvida. Há outras que querem que nos contaminemos com os pecados delas. E se você permitir, isso vai entrar e vai entrar já como um destruidor. Então, cabe a mim não deixar com que o mal ele entre, e cabe a mim também deixar os meus muros de pé, para que o externo não governe o interno. Você não tem controle sobre o que as pessoas fazem, mas tem controle sobre seus pensamentos, sua atitude, como você responde quando elas te criticam, quando elas projetam o mal contra você, quando elas lhe traem, quando elas lhe machucam. É você que vai permitir com que elas continuem tendo acesso na sua vida, ou você vai impedir o acesso delas à sua vida. A gente pensa que não tem alguns controles na nossa vida, mas temos. Sabemos que Deus tem um controle maior, mas eu tenho que governar no meu ambiente. Eu sempre fui muito claro. A partir do momento que uma coisa não me faz bem, eu não sou obrigado a permanecer. Eu não sou obrigado a permanecer e não sou obrigado a conviver. Posso perdoar. Teve pessoas que já aprontaram para mim, eu perdoei elas, mas não convivi mais com elas. Por quê? Isso foi uma decisão. Nós não podemos permitir que pessoas que nos fazem o mal permaneçam no nosso ambiente. Eu tenho para mim, ou elas saem ou eu saio. Mas eu não vou permitir que ninguém roube ou perturbe a minha paz. Então, mantenha algumas paredes ao redor do seu espírito, coloque alguns limites. Tem limites, eu sempre estou dizendo isso, tem limites que não podem ser ultrapassados. Nem no trabalho, nem na igreja, nem na vizinhança, nem com amigos. Tem limites que não podem ser passados. Se você passar de alguns limites, você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Pode a pessoa não dizer nada para você hoje ou amanhã, mas ela vai ficar diferente com você. E se nós não entendermos isso, que
Quem acessa a nossa vida tem que ter limites também. Não é tudo que ela pode falar, não é tudo que ela, sabe, pode pressionar você. Você vai viver uma vida muito melhor se você aprender a controlar isso aí. Então tem certas coisas, eu aprendi isso, que não é porque estão me chamando que eu tenho que ir. Não é porque estou chamando que estão me chamando que Deus quer que eu vá. Porque às vezes é o homem chamando você, não é Deus lhe chamando para aquilo. Então eu envolvo hoje todas as decisões que envolvem movimentações na minha vida, eu envolvo em Deus. Foi muito bom, sabe, eu ter diminuído um pouco as minhas viagens, que eu comecei a compreender isso um pouco melhor. Que não é o tanto que eu me movimento que as coisas funcionam, mas eu andar na direção do Espírito de Deus na minha vida. Nós não podemos ser controlados pelas circunstâncias. Não podemos ser controlados pela conversa fiada de outras pessoas. Tem muita gente que manda e desmanda na vida dos outros. Tem muita gente que não faz mais o que quer, mas faz só o que os outros estão mandando, porque ela permitiu com que a sua atmosfera fosse governada pelos outros. Você não é obrigado a participar de uma reunião depois do trabalho, onde se fica falando mal do seu patrão ou se fica falando mal das pessoas que são seus supervisores ou que trabalham com você. É você quem tem que governar a sua atmosfera. Você não pode deixar com que outros governem. E quando você torna seu ouvido cativo a uma pessoa que reclama, a uma pessoa que murmura, você está deixando com que outros governem na sua atmosfera. É você que tem que escolher o que quer ouvir. É você que tem que escolher com quem você anda, o que você permite na sua vida. É que nem uma pessoa chegar na sua casa, sabe, e começar a colocar defeito em tudo, e você concordar com ela. Ela entrou no seu ambiente, no lugar de governo seu. Como é que você vai deixar com que certas coisas aconteçam? Então, alguém está falando de você, tentando fazer você parecer mal. Em vez de deixar Deus lutar suas batalhas, você deixa o ataque entrar, porque fica se rendendo ao que a pessoa está dizendo. Sabe, antigamente havia pessoas que elas, eu posso dizer, de uma forma muito desrespeitosa, elas, como eu era um pastor jovem, elas se aproveitavam da experiência que tinham e vinham até mim, sabe, e queriam mandar no meu pastorado, queriam mandar na minha vida, e isso foi terrível para mim por muitos anos. E uma das melhores coisas que eu agradeço a Deus é pela liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E se você não tem uma identidade formada, as pessoas vêm e mandam e desmandam em você e você faz o que elas querem. Você tem que ter a sua identidade. Quem não tem a sua identidade é manipulado pelos outros. Você tem que entender. É por isso que eu amo tanto quando a Bíblia diz que os cristãos de Bereia, eles olhavam para a palavra, eles liam a palavra, eles estudavam a palavra para ver se aquilo que estava dizendo para eles era realmente o que Deus estava falando na sua palavra. Então eles não aceitavam qualquer coisa que entrasse para eles, mas hoje há uma geração que aceita tudo. Há uma geração que aceita tudo que chega a elas deixam entrar. Ei, nós temos que ser seletivos e não podemos perder o poder de sermos seletivos quanto ao que entra na nossa vida, quanto ao que entra nos nossos ouvidos. Sabe? As pessoas tentam mandar no seu dinheiro, tentam mandar na sua casa, elas tentam mandar na sua fé, elas tentam mandar no seu propósito, e você vai deixar isso acontecer? Você não pode permitir com que pessoas lhe manipulem. Você não pode permitir com que pessoas roubem a sua identidade, mexam em quem você é. Perdemos um tempo valioso
por não escolher as nossas batalhas. Aí você diz, mas espera aí um pouquinho, eu posso escolher as minhas batalhas? Sim. Você pode escolher algumas batalhas. Não todas, mas algumas você pode escolher. Escolha o que você quer lutar. Tem coisas que você não é obrigado a lutar. Tem gente que quer que você entre na guerra com ela. E você tem que dizer, não, obrigado, isso não é para mim. Não, mas você tem que falar, você tem que se posicionar. Não, essa é a sua luta. A minha não é travada desse jeito. A minha é travada em oração. Ou seja, precisamos de conselhos? Com certeza, isso é sabedoria. Agora, temos que seguir todos os conselhos? Isso é tolice. Seguir todos os conselhos é tolice. Porque tem conselhos que não vêm de Deus para você. Eu entendi que tem certas coisas que não é para mim. Então eu não vou fazer. É que nem, acho que foi ontem ou anteontem, eu não lembro, uma pessoa mandou uma mensagem para o meu celular, como se fosse uma revelação, uma profecia. E essa pessoa escreveu algumas coisas ali, que eu olhei para aquilo e eu disse, isso não é de Deus para mim. É a vontade da pessoa, é a visão dela para mim, isso não é de Deus para a minha vida. Você tem que entender, sabe, quando algumas pessoas querem governar na sua atmosfera, você tem que seguir a direção que o Espírito Santo lhe dá, e somente isso. Eu ouço, sabe, a todos, porque isso é a humildade, ouvir as pessoas. Agora, deixar com que isso entre na minha vida é uma decisão minha? É uma decisão minha? Você não tem ideia o tanto de pessoas que quiseram, ao longo da minha vida, elas quiseram de alguma maneira ditar as coisas. Tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, tem que ser assim, vai dar certo. Mas Deus deu a visão para mim, eu posso te ouvir, mas eu tenho que seguir, sabe, o desenho que Deus colocou dentro de mim. E essa é a melhor decisão que eu tomei na minha vida. É terrível você ser manipulado. É terrível você deixar pessoas governarem no seu ambiente. Você não precisa da aprovação deles, porque Deus já aprovou você. Você é aprovado por Deus. A partir do momento que você se coloca na vontade de Deus e que você anda na palavra de Deus e que você caminha com o Espírito, que você ouve a voz de Deus, entenda, eu já recebi várias profecias de Deus que se cumpriram na minha vida, por isso que eu acredito tanto no poder da profecia, até porque eu profetizo também. Agora, tem muitas profecias que eu tive que rechaçar, não o profeta. O nosso problema nunca é com o profeta, o nosso problema é com a falsa profecia, a falsa revelação. Mas até isso, sabe, alguns querem controlar até esse tipo de atmosfera. Não, aqui não se pode profetizar. Você está querendo governar um ambiente que pertence ao Espírito Santo, aonde é o Espírito Santo há liberdade. Mas isso é tema para outro dia. Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que a partir de hoje você comece a governar a sua atmosfera e não permita com que pessoas manipulem a sua vida ou manipulem a sua atmosfera. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. Eu tenho 2 convites para você. O primeiro, que é muito importante, é que hoje eu vou começar um módulo de intercessão. Vou ficar 2 meses falando sobre o intercessor e sobre a intercessão dentro da academia aqui no Global. Se você não é nosso aluno na academia e gostaria de se tornar nosso aluno, aqui na descrição tem o link da academia, clica aqui ou vai direto no meu site www.vinicius17.com.br. Também lá no meu site você tem acesso aos nossos livros. Você que ama o profético, adquira nossos livros, vai ser bênção na tua vida, vai lhe ajudar a enriquecer o seu vocabulário profético, vai aumentar a sua visão espiritual, vai ser uma bênção na sua vida, com certeza. Amém? E o meu segundo anúncio é que este sábado, eu tenho uma vigília que Deus ministrou no meu coração. Essa vigília vai acontecer em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Começa às 8 da noite e vai até a meia-noite.
Será um tempo de busca, será um tempo raiz. Por que um tempo raiz? Porque antigamente essas vigílias eram comuns nas igrejas, eram muito comuns e o céu descia. Então eu convido você a experimentar um ambiente de glória. Nesse sábado, a partir das 20 horas, você é nosso convidado. A entrada é franca, todos podem participar. Você pode viajar para vir para cá. Vai ser incrível o que Deus vai fazer. Eu convidei alguns amigos para estarem ministrando junto comigo e estamos com uma expectativa elevada. Amém? E você já pode ficar, se você vier de viagem, já fica para o culto de domingo de manhã. Com certeza você vai ser muito abençoado, tá bom? Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração com pelo menos 7 pessoas. Manda aí para teus amigos, parentes, pessoas próximas. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração. E se você perdeu a minha live das 9 da manhã, assista. Assista a minha live das 9, sabe por quê? Porque eu respondi, na verdade, uma dúvida que muitas pessoas têm sobre roupas usadas. Eu falei se isso é superstição, se isso é doutrina. Tá lá. Depois você assista, tá bom? Deus te abençoe. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar no nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários sobre a oração. Eu quero profetizar algo sobre você. Eu profetizo que Deus vai lhe dar o discernimento para você não permitir que pessoas governem no seu ambiente negativamente contra você. Amém? Porque se Deus coloca pessoas no nosso ambiente para nos ajudar, é uma coisa. Agora, colocar pessoas para governar você, para lhe prenderem, para de alguma maneira, sabe, você não ter uma expressão, daí isso é um problema. Amém? É por isso que nós temos a Academia Kingdom, porque ali eu consigo expressar o meu profético, expressar o meu ministério com liberdade. Com liberdade, tá bom? Então, é muito diferente quando você consegue expressar aquilo que você carrega. Amém? Deixa eu orar por você e você vai começar a expressar tudo que você carrega em nome de Jesus. Tudo que você carrega, você vai conseguir expressar. Você não vai ficar engessado mais. Você vai usar os dons, os talentos que Deus te deu. Você vai falar as ideias que você tem tido, a visão que o Senhor tem te dado em nome de Jesus Cristo. Eu libero essa palavra e eu oro para que haja esse destravar, esse desbloqueio na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Se você crê, declare amém aqui nos comentários. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração nessa noite. Senhor, assim como o apóstolo Paulo falou, para que fosse despertado o dom que havia em Timóteo, a minha oração é para que haja um despertamento. Aonde houve, Senhor, bloqueio de dons, bloqueio de talentos, bloqueio de sonhos, aonde veio, Senhor, aquele pensamento que engessou essa pessoa,
que tem mantido ela, Senhor, muito longe do teu propósito. Senhor, essa é uma oração profética essa noite. E essa oração é uma oração de destravar. Tudo aquilo que ela carrega vai destravar. Tudo aquilo que está na vida dela vai ir para a frente e nada nem ninguém impedirá. O que o Senhor colocou vai ser desperto, vai ser lembrado, vai ser liberado no nome de Jesus Cristo. E eu oro agora para que tudo aquilo que tem mantido você num cativeiro espiritual seja quebrado. Toda amarra espiritual na tua vida seja desfeita. No nome de Jesus Cristo, seja livre, seja liberto agora. Que a mão do Senhor seja sobre ti. A mão do Senhor seja sobre a tua casa. Seja livre, seja liberto. No nome de Jesus Cristo, seja livre. Eu oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Que o poder de Jesus Cristo toque na tua vida, arrancando a depressão, a tristeza, a angústia, a ansiedade, aquilo que não te faz bem, seja livre, seja liberto. Que a unção de Deus remova os pesos, os fardos pesados, no nome de Jesus Cristo. E eu oro para que a mão do Senhor, a mão que governa, a mão que movimenta, comece a mover as grandes coisas na sua vida. Oro também para que o Senhor abra as grandes portas na vida dessa pessoa. No nome de Jesus, libera do teu poder, Pai, do teu favor. E aqueles, Pai, que estavam dormindo espiritualmente, sejam despertados agora. Oro também pela salvação dessa casa, essa pessoa que está sentindo o toque de Jesus Cristo na vida dela agora. Que ela possa invocar o nome de Jesus e ser salva. Que o poder de Deus toque na vida dela agora. Ser livre agora, ser livre agora, ser livre. Que o poder de Deus toque tua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Deus é fiel. Se você creu que você foi livre hoje, você vai compartilhar essa oração com várias pessoas. E quem está com problema de insônia aí, às 10 da noite de hoje, eu vou liberar uma oração aqui, tá? Às 10 da noite de hoje. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais.